Tudo bom, meus qualitianos? Tudo bom, minhas qualitianas? Estamos hoje aqui com o Saturno. Salve, salve. Então, hoje a gente tá aqui com o Saturno, ele vai contar um pouquinho sobre as experiências musicais, como que ele começou na música. E a primeira pergunta, por que Saturno? Na real, qual que é seu nome? É Saturno, mentira. É muito engraçado, meu nome é Narciso Souto. Muitos me conhecem como Júnior, e o nome Saturno começou de uma memória totalmente nostálgica, porque eu sempre gostei muito de videogame, então eu sempre gostava de jogar, e eu lembro de um jogo chamado Star Fox, que ele era um jogo de Nintendo 64, que ele tratava de nave e tinha um sistema solar, e tinha um planeta que ele era desbloqueável, mas só que tinha que fazer umas paradas. E esse planeta ele não era licenciado no jogo. E eu descobri depois de muito tempo que era o planeta Saturno. E aí, atrelada à questão de estudar mitologia nórdica e dentro da escola, eu comecei a pesquisar algumas coisas e entendi que Saturno é o deus do Cronos. E aí, quando eu comecei a trilhar a questão musical e entendendo também que eu tenho o meu tempo, ele é precioso e eu faço essa gestão de tempo, eu comecei a juntar essas peças. E foi onde eu comecei a pensar, por que não agregar esse nome pra mim? E foi, algo natural. Aí hoje todo mundo me conhece mais como Saturno do que como Narciso, Júnior, enfim. Real. E o da hora é que virou sua identidade, né? O Saturno, total. Tanto que Sim. Você entra no Insta, seu nome tá como Saturno. Não tem nenhum vestígio do Júnior, não tem nenhum vestígio de outra coisa. É o Saturno ali. Tanto que todo mundo hoje me chama de Saturno. Pra play, às vezes até em casa o povo começa a me chamar de Saturno do nada, então é uma parada bem legal. Virou um nome artístico mesmo, né? Sim. Como que você começou na música? Como, você se identificou com a música? A música, ela tá presente na minha vida desde sempre, né? Eu comecei vendo os meus pais, né, servindo na igreja, o meu pai principalmente. Meu pai, ele compõe samba, ele teve um grupo de samba e tocou violão a vida inteira. E logo nos meus primeiros anos de idade eu começava a observar muito e sempre pegava quando ele saía pro trabalho. Desde pequeno eu pegava o instrumento, né, o violão, guitarra. Você e começava. Pai violão? Ele toca violão, cavaco. Meu pai é embaçado pra caramba. e aí eu comecei, né, a me interessar. Eu lembro que eu tive uma aula com ele com 7 anos de idade. Ele me ensinou o campo harmônico natural. E aí ele falou, ó, você tem essa música pra estudar a semana inteira. Aí eu estudava música, 2 horas, e depois eu conectava na internet e começava a escutar, músicas mais difíceis e começava a tirar, de ouvido. E aí ele falou, mano, eu não vou mais te dar aula porque você já tá encaminhado. E aí, com 7 anos de idade, eu já comecei a tocar, e foi esse primeiro passo que me influenciou a seguir na carreira musical. Depois desse primeiro passo, quais foram as suas primeiras identificações, suas primeiras referências musicais, porque hoje em dia eu vejo você tocando muito R&B, gospel e tudo mais, mas lá do começo, outrora. A realidade é que hoje o Saturno tem uma identidade totalmente diferente do que o Júnior, né? E eu comecei tocando muito rock com os meninos da escola. Eu formei uma banda com 14 anos de idade. E foi uma parada muito louca, porque eu não queria tocar, eu nunca quis tocar, fora. E acabou que, dentro desse período, a gente começou a conversar e tinha um trabalho pra entregar, que era um trabalho de amostra de artes. E aí, simplesmente, o professor pegou e falou assim, quem não fizer vai ter, menos 5 pontos na matéria. Aí eu falei, mano, eu vou precisar fazer alguma coisa. E aí, um amigo meu, Pedro, ele foi e me chamou, mano, eu sei que você toca, violão. A gente podia fazer alguma coisa junto. Só que eu nunca tinha levado violão pra escola. Eu nunca tinha, me envolvido. Não era aqueles lá que levavam pra conquistar. Nunca. Eu sempre odiei esse tipo de coisa. E aí foi uma parada muito louca, porque ele me chamou, a gente foi fazer um cover do Stone Sour, da Through the Glass. E a gente tocou. E foi uma parada muito louca, porque eu não queria subir. Quando eu subi, foi a melhor sensação que eu tive, assim, e aí a gente começou a tocar junto por muito tempo. E aquela parada de tocar rock, começou a fazer cover do System of Down, do Slipknot, e toda essa gama de estilos, né, dentro do nu metal, do metal. E eu sempre toquei isso. Então parte da minha formação foi muito pra esse lado, né? O guitarrista que eu tinha como referência era o Zakk Wylde, Sim. né? Que é um baita de um guitarrista.
E eu comecei os meus primeiros passos me espelhando dentro desse âmbito do rock, né? Então, tanto o Zac quanto o Mike Thompson, do próprio Slipknot, que foram esses dois músicos que mais me influenciaram a ter essa característica. Por mais que eu não seja o cara hoje da velocidade, né? Foram grandes artistas que me influenciaram nessa parte de guitarra. E como que é nesse período? Você já estava flertando com a música dentro da igreja ou não? Porque eu também acho que muito do seu público reconhece seu trabalho também dentro da igreja. Sim. E também fora, né? Como músico, tanto na igreja quanto fora. E a realidade por trás de tudo isso é que na época que eu montei a banda, os meus pais estavam fora da igreja e consequentemente eu fiquei fora. Uhum. E aí, quando eu comecei a tocar na igreja foi porque eu voltei. Então, esse período dos 14 até mais ou menos dos 17 foi o período onde eu realmente comecei a entender aquilo que eu queria ter como identidade. E aí entra a parte onde entra basicamente o Saturno, que foi quando eu comecei a compor as minhas primeiras músicas. E eu já estava muito afastado dessa zona, né, do rock, do metal, porque eu queria aprender alguma coisa que me desafiasse. Uhum. E não que o metal ele não seja desafiador, eu não tô aqui colocando como menosprezando, mas é uma parada que ela tem ela é muito blocada, né? Falando no nosso linguajar, no nosso ambiente, ela é muito blocada. Você tem aqueles compassos, você tem aquele tipo de solo, as velocidades, enfim. E eu queria algo que fosse muito mais a minha característica. Como eu falei, eu não sou o cara da velocidade, eu sou o cara do feeling, né? Eu tenho muito desse sentimento, de externar esse sentimento dentro da guitarra. E aí foi onde eu me afastei dessa área e comecei a procurar o próprio blues, jazz, o funk, e me encontrei dentro da parte do gospel, porque o gospel ele tem muito desse feeling, né? Dependendo dos artistas que você for começar a analisar, você tem muito dessa característica do R&B, do blues, do jazz. Então foi aonde eu comecei a migrar de fato, né? Eu saí da banda, os meninos continuaram, fizeram show pra caramba, e eu falei, mano, eu vou pra um outro lado, e aí comecei a estudar muito essa linguagem. Então hoje eu me encontro muito mais dentro desse âmbito e as pessoas acabam reconhecendo porque elas me viram, né, crescer nessa expansão do gospel. Então, sim, hoje é algo que faz parte de mim. Sim, e é algo muito característico seu, tanto que a gente toca junto já há um tempo, né? E dá pra ver a questão da diferença de musical, questão de, tipo, você vê mesmo que você tem as características do gospel americano e você traz isso muito pro seu som, não só do gospel, mas também do R&B. E outra coisa que eu queria te perguntar, você falou da questão de começar a compor músicas. Qual que foi o ponto-chave que você falou, meu, aqui é onde que minha mente começou a abrir para essa questão? Que a gente como músico às vezes não pensa tanto em parte de letra, composição, em questão de poesia mesmo. A gente pensa mais em questão de harmonia, melodia, rítmico. Como que começou? Para mim foi uma negativa, né, de começo, como qualquer outro músico, mas porque eu nunca gostei de cantar. E aí, todos os temas que eu tinha uma letra, eu transformava em um tema instrumental porque eu não queria cantar. E eu passei por um período onde eu precisei ter o acompanhamento de terapeuta por conta de crise de ansiedade e tudo mais. E uma das minhas maiores armas dentro desse período foi a questão da escrita. E foi justamente esse ponto onde nasceu o Saturno, que eu queria externar algumas coisas a respeito do que eu tava vivendo, só que eu não tinha como externar sendo o Júnior, porque o Júnior era reconhecido dentro da igreja, o Júnior ele era reconhecido como o ministro, o Júnior era reconhecido como músico, e nem todo mundo tem uma cabeça aberta para esse lado, né, do que a gente chama de divisão gospel e secular. Sim. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou juntar tudo isso e vou externar dentro de um lugar, de um espaço onde eu consiga me encontrar. E o Saturno nasceu justamente para isso. Um ambiente seguro onde eu pudesse externar aquilo que estava acontecendo dentro de mim. E aí foi onde eu comecei a escrever sobre as coisas que eu via, né? Tanto que eu trago comigo hoje uma descrição, né, do Saturno, que é eu escrevo sobre aquilo que me é aparente.
eu não escrevo sobre a superficialidade, eu escrevo aquilo que os meus olhos eles veem, do que eu tenho sentido. Então eu comecei a carregar justamente isso. Então todos os temas que eu escrevi de instrumentais lá atrás, eu comecei a realmente armar para formar uma canção mesmo. Então nasceu de um ponto onde eu era totalmente averso à parte de composição para algo que foi o que me deu voz para começar a me tratar, né, dentro de todo esse aspecto das crises de ansiedade. E hoje eu acabo vivendo praticamente compondo, então é isso. Show. E dessa parte de letra, tudo mais, de harmonia, melodia, ritmo, tudo mais, eu percebi que você foi para um lado musical onde que agora está ficando meio que reconhecido, que é o lado da produção. Como que surgiu isso? Como que você viu, tipo, eu também posso, além de tocar e cantar, eu posso produzir as minhas coisas, porque, pra quem não sabe, o Saturno ele tem algumas músicas no Spotify. Lugar Perfeito, essa toca aqui. Então tem algumas músicas, eu acho que uma das paradas peculiares do Saturno é que ele produz tudo e tudo tem a característica dele. Eu acho não, mas eu vejo que tem muito, tipo, não sei, mas influência do Maicon também, tipo, em questão de querer gravar tudo pra que não perca a sua identidade. É meio tipo isso mesmo? Sim, é uma junção, né? Por cantar e por tocar, a gente já tem uma combinação muito rara, né, hoje. E aí, dentro dessa parte de produção, acabou que, por gravar sempre pro Instagram, eu crio conteúdo pro Instagram desde 2014. Então eu já tenho um tempo de polimento, de gravação de conteúdo e tudo mais. E eu sempre precisava gravar, tipo, no Ableton, na época nem existia o Ableton, era o Audacity. Eu usava o Audacity, aí eu peguei o Reaper, fui coletando muita informação. E quando eu comecei a olhar, eu falei, cara, eu acho que eu posso arriscar nisso aqui. E aí eu comecei a fazer os primeiros testes e vai evoluindo, tanto que eu tenho as minhas gravações de 2015 e 16 no HD. Então, eu olho pra trás, hoje eu vejo que tudo isso começou de uma brincadeira, realmente, que era a criação de conteúdo, até hoje, que eu já fiz gravações, por exemplo, pro pessoal de Atlanta, que eu gravei um challenge com o pessoal de Atlanta, que foi por conta de um Reels que eu postei, toquei com o 2 Metro, que é um rapper cristão, por conta também da criação de conteúdo. Então tudo isso acabou influenciando, uma coisa vai influenciando a outra. E a parte de produção acaba que é você gerenciar tudo isso, né? Você não só compor, mas gerenciar a parte instrumental. E isso eu já tinha muito por conta da direção, né? Que eu fazia nos plays. E acaba que dentro da produção você só faz isso de um outro lado, né? Que é o backstage. Então pra mim foi basicamente uma coisa atrelada à outra. Show. Você tocou no assunto agora em questão de Instagram. Boa, você acha que através do Instagram nós conseguimos funcionar, como você já falou? E como funcionar o seu trabalho? Como é você criar uma identidade dentro do Instagram? Eu acho que tudo parte literalmente de você ter a sua identidade como músico exposta ali. Não é somente a parte de gravação de conteúdo, de pegar um cover e sair com aquele cover tocando em cima, seja de o arranjo original ou seja da sua própria forma, né? Eu até conversei com vocês esses últimos dias, né, e externando para vocês, que a gente tem diversos criadores de conteúdo hoje dentro da internet. Só que o que vai te trazer o destaque é a sua própria originalidade. Então, o que serviu pra mim foi justamente ter esse ponto de unificar a edição de vídeo, que já era algo que eu tinha também, que eu fui pulindo ao longo desse tempo, a minha musicalidade, que tem a questão da característica da MPB, R&B e outros estilos também que eu abrigo sempre pros meus sons, e trazer tudo isso de uma forma que as pessoas elas criem uma conexão com você. Então, o seu visual, a sua métrica de tocar vai trazer o público para perto. Então é algo que eu acho que é o primordial, muito mais do que você impulsionar o conteúdo, seja pago ou organicamente. Aquilo ele vai te trazer um retorno a longo prazo e é a persistência que você vai ter criando conteúdo que vai te trazer esses frutos. Eu tô há muito tempo, né, como eu falei, e só agora que muitas coisas começaram a acontecer. Então é muito dessa perseverança e do polimento da minha característica. Se você for ver os vídeos de outros criadores, que são meus amigos também, eu posso citar alguns músicos, o John Santana, que é um parceiro meu de Brasília. O cara cria conteúdo de uma maneira incrível.
E é um nível muito gringo de edição, de técnica mesmo, porque ele tem essa característica. E ele cria há muito tempo, tipo, 2015, 2016, o cara já tava lá trilhando conteúdo. O Ya Hunter, que é uma referência pra mim nessa criação de conteúdo também, eles todos se parecem da mesma forma, só que o John ele tem uma característica, o Ya Hunter tem uma característica totalmente diferente, e eu acabei bebendo dessa fonte, que era uma fonte que o Instagram não tinha, principalmente na nossa plataforma brasileira. Mas eu acho que tudo parte desse princípio da originalidade em edição e execução. Agora é a pergunta-chave, que é a respeito do gospel, o gospel americano. Eu vejo que você tem uma característica que é realmente muito idêntico com o que eles tocam lá. Como que você começou a ter essa visão? Tipo, igual, por exemplo, aqui a gente tem muito aquela questão de, vou fazer o acorde bolachão, ou vou, tipo, só mudar a questão da tessitura do acorde, como que eu vou formar. Mas eu percebi que você descobriu a chave, teve a chave. Lá do pessoal, lá da gringa, pegou o molho deles mesmo. Sim. Como que você fez isso? Como que você, tipo, teve esse start pra Cara, ver isso, né? É uma pergunta bem difícil de responder. Acho que eu não digo que eu tenho a chave, né? Porque a respeito da música americana, do gospel americano, a gente tem muita coisa a desvendar, né? E acho que isso nada melhor do que conversar com alguém que tá ali e que é nacional, né? Daquele lugar. Mas acho que tudo parte do princípio de olhar a banda num completo. Porque você não tem tutorial hoje pra isso. Minto, tem algumas coisas ali no YouTube? Tem, mas tipo, não tem nada sólido de uma masterclass que seja principalmente na parte de guitarra. Sim. Então eu comecei a observar muitos tecladistas. Então eu escuto muitos tecladistas da América, tipo, é algo que faz muito parte disso, né, do meu estudo diário, ter esse contato com a música gringa e começar a explorar essa sonoridade. E então eu acho que não falaria que eu tenho a chave disso, mas muito do que eu abriguei pro meu som foi de escutar os baixistas de lá, foi escutar os grandes tecladistas da América, porque tudo isso vai partir de quem é a harmonia principal e de quem tá fazendo a regência. Então, eu acabei estudando algumas coisas, tanto que você tem a predominância das tríades, que é muito usado, a parte de guitar lead, né, das guitarras leads da América, elas vão conversar muito com aquilo que é o ministro, o cantor, enfim. Então, eu comecei a pegar algumas dessas coisas. Então, até mesmo da minha sonoridade, eu trago classe até da parte de melisma, que é uma parada que ninguém dá muito crédito e que eu falo, cara, esse desenho é legal. Então, eu replico esse desenho, tipo, pra parte de guitarra. Então, é um compilado de informações, mas eu... E tem muito do R&B também, né? Tem algumas paradas de shape, né? Do R&B total. É muita tríade, tem muita coisa do R&B que é muito simples, né? Que são estudos de guitarra simples. Eu falo muito da tríade porque foi o que me abriu a cabeça pra parte de Neo Soul. O Neo Soul e o R&B, eles são fontes que eles partem da tríade. Então, se você domina a tríade, você domina todo o resto. Então, e até tendo aula com o Rodrigo Gouveia, que é um guitarrista excepcional, ele sempre falava, cara, a tríade é o caminho que vai abrir todas as outras portas, né? Tríade aberta, a tríade fechada dentro da guitarra, ela funciona muito bem para tudo. Então são fontes que você vai começando a beber e você tem que ter esse exercício diário. Agora eu que vou estudar tríade só ainda mais pra mente abrir. Agora a última pergunta. Quais que são os seus planos futuros como Saturno? Bom, a realidade é que não temos planos. Eu sempre gosto de viver as coisas que têm acontecido no agora, né? E pra mim hoje é um privilégio poder criar conteúdo pra internet, é um privilégio poder trabalhar nas minhas músicas. Hoje eu tô com a aliança com o estúdio, né, que é o La Toca, e a gente tá produzindo muita coisa juntos, então pode ser que os meus planos daqui a alguns meses seja lançar um álbum, seja lançar um EP, seja lançar um projeto instrumental. Tem muita coisa, né, guardada e sendo trabalhada, mas eu tô tentando ter justamente esse feeling do que é pra lançar agora, né? Tem algumas músicas que eu quero lançar durante esse ano, né, e elas vão sair, e eu espero que seja no momento certo, né? Eu acredito que tudo tem um momento certo pra acontecer, então são muitas coisas, e eu acho que se eu posso dar um spoiler de tudo isso, das músicas, são músicas que acabam refletindo muito daquilo que eu tenho visto hoje,
né, do que eu tenho vivido hoje, daquilo que eu tenho pensado. E são canções que eu acho que vai convergir muito para aquilo que as pessoas elas precisam escutar. E dá uma palavrinha aí pra quem tá começando ou quem quer continuar com os conteúdos na internet. É perseverança. Acho que perseverar é algo que é indispensável nessa criação de conteúdo. Acho que quanto mais você exerce a sua originalidade, criatividade e persevera criando conteúdo, nada acontece da noite pro dia. E se tem uma frase que eu tenho mais escutado na minha vida é que realmente tudo acontece no momento certo. Então, quando for para acontecer, vai acontecer, mas você precisa ter esse trabalho duro, né? Diariamente, de ir, gravar, postar, editar, regravar se for necessário. Então, acho que a dica inicial é tenha perseverança como o seu amuleto, porque isso é a chave de tudo. Show! É isso! É isso. Pessoal, até mais, viu? Sigam o Saturno nas redes sociais. Fala sua rede social aí. eusaturno.prod em todas as redes. Em todas as redes? Todas. Ah, no Spotify? No Spotify tá como Eu Saturno e um ponto no final. Ele não tem o O, é Eu Saturno. E aí tem um ponto no final e já. Então escutem lá as músicas e siga a gente na rede social. Siga. Quality SP pra você e com você. Falou!